Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Se você não conhece o Finestra, não conhece o canal que fala da Juventus, está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreve, já deixa aí ativado o sino para receber as notificações. Sim, tem aqui um torcedor raiz da Juventus de Turim, né, em São Paulo, no Brasil. A gente é do fã-clube do Brasil, enfim. Daqui a pouco a gente fala, numa próxima ocasião a gente fala mais sobre fã-clube, porque hoje o vídeo ele é aqui no meu cenário número 2, vamos dizer assim, né? Não é o cenário titular, né? Justamente porque é um vídeo hoje mais cedo, porque a gente precisa aqui atualizar as informações que estão aí no mercado. Eu disse que seria uma semana muito quente e não só confirmar umas informações, como desmentir outras informações. Portanto, fica até o final do vídeo e repito, se você gosta da Juventus, se você simpatiza com a Juventus, ou se você torce para a Juventus e é fã do futebol italiano, da seleção italiana, inscreva-se no canal e já deixa um like aí, porque hoje o vídeo é muito importante. Vamos lá, tem muito assunto, até marquei umas coisas aqui para não poder esquecer, porque seria um pecado capital esquecer essas informações que eu tenho aqui para vocês. Vamos começar pela capa do vídeo, tá aí o Thiago Motta, todo mundo viu, assinou com a Juventus de maneira oficial, não foi presencialmente, não foi na frente do Giuntoli, ele não está na Itália, mas hoje com a tecnologia, né, você pode assinar de longe, vamos dizer assim, não precisa nem de caneta para assinar. Mas ele está assinado com a Juventus 3 anos, tá? Não sabemos o valor exato quanto ele vai ganhar, gira em 3,5 a 4, ninguém vai saber exatamente o pontual valor, mas o Thiago Motta está aí confirmadíssimo pelos próximos 3 anos como nosso próximo treinador, e o mais importante é, anúncio deve ser feito amanhã, ok? O anúncio, não a apresentação. A apresentação deve acontecer 9 de julho ou 10 de julho, né? Hoje é dia 11, né? Mais conhecido como véspera do Dia dos Namorados. Portanto, mais um mesinho aí, mais uns 28 dias para a apresentação dele com entrevista coletiva e tudo mais. Então tá aí, confirmadíssimo o Thiago Motta, nosso novo treinador. E vamos então aqui aos cenários de mercado. Douglas Luiz, que está naquela tratativa que eu falei aqui do McKennie com Aston Villa, a Juventus está inserindo o Willian Júnior, que eu comentei que tinha mercado na Primeira, eu falei um tempo atrás. O Aston Villa quer muito o Willian Júnior, né? O McKennie já acertou tudo com a Juventus e com o time inglês, e o Douglas Luiz avaliado próximo dos 60 milhões, o Willian Júnior 25, o McKennie 20. No fim das contas, é o avião que está levando o Cessna para as Arábias. No fim das contas, a Juventus vai embolsar 20 milhões nessa brincadeira. Ela queria monetizar o McKennie. Então, o Douglas Luiz está muito, muito perto da Juventus. Por quê? Porque todo mundo se acordou, está próximo do fim de todos os lados, inclusive do texano, do McKennie. Então, vai acontecer essa negociação e é um pedido do Douglas Costa, sim, o meio de campo, do mesmo jeito que ele pede para o Rabiot renovar, o Douglas Luiz é um pedido do do Thiago Motta. Então tá aí muito próximo, mas muito próximo o Douglas Luiz de ser o meio de campo da Juventus, provavelmente ao lado do Rabiot e do Kopp Miners. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. De ontem para hoje surge a notícia do Berardi. Berardi, que várias vezes recusou a Juventus, jogador do Sassuolo, avaliado em 40 milhões. E tá pipocando uma notícia aí sobre o Berardi, que ele pode vir para a Juventus, que não sei o que. Eu vou aqui esclarecer, vou falar uma vez só para vocês. Notícia muito, 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 muito quente, e de uma pessoa que eu confio pra caramba, ou para um carvalho, vamos dizer assim, que o Berardi tá muito próximo de fechar com a Juventus, mas atenção, muita atenção. Primeiro, o Berardi não quer ficar, agora ele não quer ficar na Série B, né? Segundo,
não vai ser por 40 milhões, muito abaixo disso vai ser o valor, tá? Então, se alguém soltar na imprensa, a Juventus faz loucura, 30 milhões por Berardi, mentira. Mentira. Eu, Mário, estou garantindo, mentira. Berardi deve vir sim para a Juventus, mas não por esse valor bem abaixo. Não tenho aqui o valor preciso, mas eu confirmo que a Juventus está muito forte nessa questão do Berardi, assim que o jogador manifestou não continuar e não por esse valor, como eu disse. Ou seja, o Sassuolo acabou dificultando no passado, ele também não queria vir, vai vir quase de graça. É um jogador que está muito próximo, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu tenho que passar a informação. Não sou eu que faço o mercado, Magari, mas o Berardi, assim como o Douglas Luiz muito mais próximo, mas o Berardi está muito perto de ser um reforço da Juventus. E aí eu vou ser obrigado a falar o seguinte: o Di Lorenzo, que era um boato, jogador do Napoli, já deixou bem claro duas coisas: que não vai ficar no Napoli, e a informação que também eu tenho de hoje, fresquinha, é que o Di Lorenzo que na Itália ele quer jogar na Juventus. Meu Deus, o De Laurentiis deve estar arrancando os cabelos. Esse negócio só não posso falar que é fato hoje, dia 11, porque é a Juventus. Porque se fosse o Milan, se fosse a Roma, se fosse qualquer outra equipe da Série A, o Napoli já tinha acertado a venda do Di Lorenzo. Como é a Juventus, o De Laurentiis está embaçando, vamos usar um linguajar mais chulo. Mas essa informação, que o Di Lorenzo quer a Juventus, já acertaram bases salariais, mas lógico, tem que acertar com a equipe. É que nem o Kopp Miners, a Juventus já acertou com ele, mas tem que acertar com a Atalanta, e essa negociação vai se arrastar. O Di Lorenzo é isso, tá? É uma pista quente aí, que ele não só não vai ficar no Napoli, que ele já manifestou que quer muito a Juventus, né? Ontem eu terminei o vídeo falando sobre a especulação que saiu do Rabiot, que o Milan teria interesse e tudo mais. Rabiot que ainda não está definitivo na Juventus, né? Que é um pedido do Thiago Motta para renovar. Eu tenho aqui informação, a mesma pessoa que me falou do Douglas Luiz, ou seja, quem eu confio demais, que é uma pessoa que no passado falou para mim que o Higuaín, quando eu não tinha um canal, que o Higuaín estava fechado com a Juventus, e todo mundo falou, imagina, ele vai ficar no Napoli. O De Laurentiis acabou de dar coletiva, falou que ele não sai do Napoli, e aí no dia seguinte ele foi anunciado como reforço da Juventus. Essa mesma pessoa que está me falando do Douglas Luiz, e me garantiu que não tem possibilidade do Rabiot ir para o Milan, nenhuma, por uma simples questão: salário do Rabiot. Não rola pelos lados de Milão, portanto, esqueçam essa história do Rabiot no Milan, pelo menos hoje, é de hoje isso, que isso está descartado. Notícia que vem de Milão, tá? Nossa, falei rápido, hein? 8 minutos de vídeo, não esqueci nada. Falamos do Motta, então já vou voltar no Motta. O Berardi, tô confirmando, mas não é 40 milhões, é bem menos, né? Que tá negociação bem avançada. Teve contato, já Motta, Berardi e Giuntoli, tá bem avançado o negócio, né? Isso não foi hoje, evidentemente, deve ser uma coisa que feito às escondidas na semana passada. Douglas Luiz, um pé e meio na Juventus, eu estou dando como fato a Douglas Luiz, é questão burocrática. Di Lorenzo, que pode chegar. Rabiot não vai para o Milan. E eu vou terminar o vídeo falando duas coisas importantíssimas, muito importantes. Primeiro, há uns vídeos atrás eu falei do interesse, não da Juventus, mas de um ex-jogador querer voltar, que era o Morata. Muito bem, o Moise Kean está saindo da Juventus. Deve estar indo para a Atalanta. Mas está saindo da Juventus o Moise Kean, assim como o McKenna e o Willian Júnior. O Moise Kean está saindo, assim como o Szczęsny. O que acontece? Vai abrir uma vaga no ataque e o Morata, que tinha manifestado o desejo de voltar, continua manifestando o desejo de voltar, e seria a terceira vez que ele voltaria. Detalhe, o Morata é um cara que abaixa salário para jogar na Juventus. Fez isso da outra vez e vai fazer de novo. Então a Juventus começa a levar em consideração, para compor o elenco, a contratação de Álvaro Morata. Essa é uma informação bônus. Dessa vez não é só o Morata que quer. A Juventus começa a pensar nessa hipótese do Morata, justamente porque
o Moise Kean está saindo, e justamente por uma questão de salário que o Morata baixa. Esse gosta da Juventus, hein? Eu acho que não pode se jogar de graça, evidentemente não se pode jogar por amor, isso não existe, mas que o Morata é um cara que gosta de vestir essa camisa, que chorou, veja bem, ele estava do lado do Real Madrid na Champions, na final, e ele sentiu, quando ele viu os jogadores da Juventus chorando, o Pirlo, é muito difícil ver isso nos dias de hoje. Esse é um cara que eu respeito muito, o Morata. Eu vou terminar o vídeo falando o seguinte, acho que eu não esqueci nada, não, anotei aqui. Falando, agora muita atenção, agora é sério. Olho no olho. Vou até pedir para quem quiser deixar salva essa parte aqui, cortar essa parte, ou enfim, deixar gravado no celular, não importa. Porque hoje, dia 11 de junho de 2024, é o dia da confirmação da assinatura do contrato do Mota. Com tudo isso, o Mota vindo, está confirmado que o Di Gregório é um pedido dele, que a tentativa de renovação do Rabiot é um pedido dele, Douglas Luiz é muito um pedido dele. Eu fiz um vídeo essa semana dizendo assim, ó, eu não sei se o negócio vai rolar, mas parece que o Mota, ao ver que teve a possibilidade de envolver o Douglas Luiz, falou, opa, vamos ver se rola, eu quero, interessa. Então é um pedido dele. O Kopp Miners, a Juventus está fazendo de tudo, não vai fazer a loucura dos 60 milhões, mas vai colocar jogador, enfim. É pedido dele. Calafiore é pedido dele. Então, meus amigos, é o seguinte, a história do Chiesa sair por causa dele não é isso. É o Chiesa aceitar a redução. O Soulé é pedido dele. Se eu sou diretor de futebol, se eu sou o Giuntoli, o treinador chega aqui, contratado pelo clube, e fala para mim, Mário, eu quero que você renove com esse cara, eu quero que você não dispense esse cara, eu quero que você tente essas duas contratações. Eu vou fazer o quê se eu for um diretor competente? Eu vou seguir as orientações do treinador. Eu não posso chegar como diretor e falar assim, ô Mota, pera um pouquinho, você quer contratar o Douglas Luiz? Você quer contratar você quer renovar com o Rabiot? Ele vai virar para mim e falar, eu sou o técnico, eu entendo da bola, você entende do quê? E eu tenho que ficar quieto. Então, um bom dirigente é aquele que atende os pedidos do treinador. Por que eu estou falando isso? Porque se lá na frente, tomara que não virar esses caras, se a Juventus não conseguir encaixar jogo, se um desses caras não jogar bem, pode acontecer de não se adaptar e tudo mais, mas não estou falando da adaptação, estou falando do futebol ser fraco. Foi uma contratação flop, como as pessoas falam, não me venham criticar o Giuntoli. Quem está pedindo esses jogadores para trazer, para renovar, para dispensar ou para não dispensar, é Thiago Motta. Nome e sobrenome. Então, o diretor está fazendo tudo o que ele quer para agradá-lo e para contentá-lo. Então, a responsabilidade da montagem desse time e responsável para fazer esses caras funcionar no esquema tático é do Motta e não do Giuntoli. Porque não adianta dizer lá na frente, pô, mas o Giuntoli foi trazer essa porcaria de jogador. Não, ele foi trazer porque o Motta pediu para trazer. Ele, como funcionário, cumpriu. Então, a cobrança, caro tifoso, caro torcedor, tem que ser em cima do Motta a partir do início da temporada. E cobrança não significa no primeiro jogo ou nas primeiras rodadas começar a pedir a cabeça dele. A cobrança é outra coisa, mas a cobrança tem que ser em cima do Motta. Nesse caso, nesse elenco, não é no Elkan e muito menos do Giuntoli, que está fazendo de tudo para contentar o Thiago Motta. E eu faço votos que ele consiga fazer a Juventus jogar do jeito que o Bolonha jogava, com peças que ele inclusive quer. É isso por enquanto, a gente vai voltar com certeza amanhã, né? Porque, como eu falei, o mercado está muito agitado e nem começou. E quando eu falo que a janela não começou, não é que começa tal dia e tal dia os times começam a conversar, a negociar. Começa antes a janela, tá? Não é assim. Começa antes, né? Mas já para vocês verem como a coisa está bem movimentada. Tudo que eu falei aqui é mais do que verdade e verdadeira. Por isso, ó, like no vídeo, inscrição no Finestra Beconeira. Sempre força Juve, a gente se vê. E bom dia dos namorados a todos. Muitos beijos no símbolo da Juventus.